Vamos lá, pessoal do EJA 2A e do EJA 2B. Aqui é o professor Michelangelo. Estou aqui para fazer a correção do exercício de Química referente ao assunto soluções. Nós vimos soluções que são todas as misturas homogêneas, aquelas que apresentam um único aspecto, podendo ser elas soluções sólidas, ou soluções líquidas, ou soluções gasosas. Dentro dessas soluções, nós vimos que elas são compostas por soluto e solvente. Soluto será a substância que será dissolvida e solvente é a substância que vai dissolver. Então, vamos para a primeira questão do exercício. Então, vamos lá. O que diz a primeira questão? Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade. Então, lembrado, coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima de uma substância ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente para uma determinada temperatura. Isso é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, esse sal tem um coeficiente de solubilidade de 34 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade de gramas desse sal que permitirá preparar uma solução saturada é de... Então ele quer saber quanto vai ser o limite desse sal para 450 gramas de água, para essa solução se tornar uma solução saturada. Lembrando que solução saturada é aquela que chega ao limite do coeficiente de solubilidade. Então vamos fazer o cálculozinho. Então, como disse a vocês, vamos realizar o cálculo. Então aqui, a primeira questão, como nós vimos, ele diz que o coeficiente de solubilidade dessa substância é de 34 gramas para 100 gramas de água. Está aqui, coeficiente de solubilidade, 34 gramas para 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, sabendo que a quantidade de água, que for solvente, aqui foi aumentada para 450 gramas. Então, qual vai ser a quantidade de soluto? Então, você pode fazer de duas maneiras. Eu coloquei as duas maneiras aqui para vocês. Ou uma regra de 3 simples, onde a gente coloca soluto abaixo de soluto, solvente abaixo de solvente, e fazemos o cálculo. Então, são 34 gramas para cada 100 gramas de água. Então, quantas gramas vai ser para 450 gramas? Né? Então, matemática, meios pelos extremos, 100 vezes x, 100x, que é igual a 34 vezes 450. Então, o 100 que veio multiplicando, ele passa a dividir. Então, a multiplicação de 34 vezes 450 deu 15.300. Quando você realiza esta divisão, não é isso? Vai dar o valor de 153 gramas, que é o total do soluto a mais, né? Porque você vai ser a mais, porque você aumentou a quantidade de água de 100 gramas para 450 gramas. Ou você faz dessa maneira, ou então você percebe que 450 gramas é mais do que 100, 4 vezes e meia. Então, você vai multiplicar 4,5 vezes 34, que vai dar os mesmos 153 gramas. Então, a resposta é letra E. A resposta dessa primeira questão é a letra E. Continuando, pessoal, vamos agora resolver a segunda questão. O que diz a segunda questão? Que ele diz que a solubilidade do dicromato de potássio, né? Como eu já disse para vocês, é só questão de informação, não interessa saber o nome do sal ou da substância. Ele diz que a 20 graus Celsius a sua solubilidade, seu coeficiente de solubilidade é de 12 gramas para 100 gramas de água. Só que ele diz que esse sal, né, a princípio, né, essa solução a princípio foi preparada com 20 gramas desse sal, só que a temperatura foi para 60 graus Celsius. Ou seja, ele aumentou a temperatura, consequentemente ele aumentou a sua solubilidade. E depois ela resfriou para 20 graus Celsius, para os 20 graus Celsius,
que nós conhecemos qual é o seu coeficiente de solubilidade, que é de 12 gramas para 100 gramas de água. Aí ele pergunta, né, o que é que se pode afirmar? Então vamos lá ver como foi feito o cálculo. Então, o cálculo da segunda questão ficou o seguinte: sabendo que o coeficiente de solubilidade é de 12 gramas para 100 gramas de água, e isso a uma temperatura de 20 graus Celsius, vimos que ela foi preparada para uma temperatura de 60 graus Celsius, dissolvendo-se 20 gramas, ou seja, se aumentou a temperatura, aumentou-se o coeficiente de solubilidade. E depois ela foi resfriada de volta para a temperatura de 20 graus Celsius. Então o que aconteceu? Só vai dissolver as 12 gramas do seu coeficiente de solubilidade. Então, se tinha 20 colocado e só vai dissolver 12, então nós teremos a formação de um corpo de chão de 8 gramas, que será o sal que será depositado, que vai ficar no fundo da substância, né? É chamado de corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado, como nós vimos. Então, a resposta da segunda questão é a letra C, viu, pessoal? A resposta dessa questão é a letra C. Continuando, vamos agora responder a terceira questão. A terceira questão diz que foram colocados 4 tubos de uma determinada substância, né, que ali ele mostra que é o mesmo dicromato de potássio. Cada tubo desse contém 20 ml de água. Só que ele diz que a solubilidade do dicromato de potássio é de 12,5 gramas para cada 100 ml de água a 20 graus Celsius, na mesma temperatura dos tubos. Então ele quer saber quais desses tubos terão uma solução saturada e fase sólida. Quando ele chama de fase sólida, significa que essas substâncias terão a formação de corpo de chão ou corpo de fundo. Então vamos observar o cálculo para ver como foi feito a resposta dessa questão. Então, respondendo a questão, vamos ver lá o cálculo. Então, o que foi dito? Que essa substância, né, era formada por 4 tubos de 20 ml cada. E o coeficiente de solubilidade é de 12,5 gramas para cada 100 ml de água a 20 graus Celsius, a temperatura de 20 graus Celsius. Então, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, ou faz a regra de 3 simples, ou faz dessa maneira aqui, tanto faz. Mas vamos lá. Então, só para mostrar, soluto vai ficar abaixo de soluto, solvente abaixo de solvente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, soluto e solvente. Então, o coeficiente de solubilidade é de 12,5 para 100 ml de água. Só que cada tubo só tem 20 ml de água. Então, quanto vai ser o coeficiente para 20 ml de água? Né? Meios pelos extremos, matemática, né? 100 vezes x, 100x. O 100 está multiplicando o x. E o 12,5 vai multiplicar o 20. Então, o 100 que está aqui passa a dividir. Então, será 250 dividido por 100. E foi a multiplicação aqui, 12,5 vezes 20, 250. Então, vai dar um valor de 2,5 gramas para cada 20 ml de água. Do mesmo jeito, nós podíamos fazer desse jeito. Perceber que 20 ml é 5 vezes menor do que 100. Assim, se você dividir 100 por 20, vai dar 5. Então, é 5 vezes menor. Então, o que é que você faz? Pega o coeficiente de solubilidade e divide por 5, que vai dar o total de gramas. O novo coeficiente de solubilidade, 2,5 gramas para cada 20 ml de água. Então, a resposta aqui, ó, é os tubos C e D. Eles apresentarão, né, uma solução saturada e também com corpo de chão, porque todos os dois tubos estão com um total acima de 2,5. Então a resposta é letra C. Ok, pessoal? Então vamos lá para a próxima questão. Quarta questão. A quarta questão, ele diz que tem um sal que sua solubilidade é de 60 gramas para 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Só que nessa substância ele diz que
diminui a quantidade de água, a quantidade do solvente de 100 para 80 gramas. Então, nesse caso, vai ser diminuído a quantidade do solvente. Então, vamos ver como ficou o cálculo dessa questão. Então, o cálculo da questão ficou dessa maneira. Vimos que o coeficiente de solubilidade é de 60 gramas para 100 gramas de água, isso a temperatura de 80 graus Celsius. Ele não alterou a temperatura, apenas alterou a quantidade do solvente. Estão vendo que eu coloquei aqui, ó, reduziu a quantidade de água, não é isso? E isso, a água, o solvente, passou a ser 80 gramas, em vez de 100, ficou 80. Então vamos lá, regra de 3 simples, ó. Soluto abaixo de soluto, solvente abaixo de solvente. Então serão 60 gramas para 100 gramas de água e 80 vai ser X. Então, meios pelos extremos, como vocês sabem, 100 vezes x, 100x, e 80 vezes 60 vezes 80. Então, o 100 está multiplicando, passa a dividir. Então, será 4.800 dividido por 100, que vai dar um total de 48 gramas. Então, se for reduzido para 80 gramas, o coeficiente de solubilidade será de 48 gramas para 80 gramas de água. Então, a resposta é letra B. A resposta do quarto é letra B. E vamos agora para a última questão. Última questão é uma questão relacionada a uma tabela. Nós vimos que muitos cálculos de soluções podem vir ou em tabelas ou em gráfico. Nesse caso, vem em uma tabela. Ele diz que a solubilidade de um sal a 20 graus Celsius, aqui ó, 20 graus Celsius, é de 34 gramas para 100 gramas de água, ok? Aí ele diz que foi-se preparado uma substância adicionando-se 40 gramas desse sal. Aí ele quer saber o que aconteceu, como foi a formação dessa substância, colocando 40 gramas. Lembrando que a solubilidade está aqui, ó. Na tabela diz que é de 34 gramas para cada 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos lá para ver o cálculo, tá ok? Então pessoal, finalizando o exercício, está aqui o cálculo da quinta questão, que é um cálculo de tabela. Então o que diz na tabela? Que o coeficiente desse sal é de 34 gramas para cada 100 gramas de água, isso na temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que ocorre? Diz que a solução foi preparada adicionando-se 40 gramas desse sal para 100 gramas de água e a temperatura de 20 graus Celsius. Só que nós sabemos que o coeficiente de solubilidade é de 34 gramas para 100 gramas de água e isso a temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, vai formar uma substância que terá um corpo de chão de 6 gramas, porque você vai subtrair, né? 40 menos 34 vai dar 6, porque só vai dissolver os 34, que é o coeficiente de solubilidade, é o limite. Então, a resposta dessa questão é letra B, pessoal. Então, esse foi o exercício de química, né, referente ao assunto solubilidade. Esse exercício encerrou a nota de vocês, né, de atividades, e a gente vai esperar o que será resolvido para a nota futura. Um abraço a todos.